Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. Nesse vídeo darei início a um novo quadro, chamado O que a Bíblia diz sobre. Nesse primeiro episódio, veremos o que a Bíblia diz sobre a corrupção. Para começar a nossa reflexão, vou citar uma frase do jurista Rui Barbosa, que infelizmente representa o que estamos passando no Brasil. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Complementando a conhecida frase do renomado pensador, em Miqueias capítulo 7, versículos 2 a 3, é dito o seguinte: pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige a condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim, todos eles são perturbadores. Quando falamos corrupção, sempre lembramos dos políticos ou da política. Mas a corrupção é mais complexa do que se imagina. Ela está presente em todos os ambientes, mesmo dentro da igreja, e na sociedade como um todo, o que inclui empresas, comerciantes, feirantes e prestadores de serviço. O livro do Êxodo, em seu capítulo 23, versículo 8, nos alerta sobre o suborno. Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 23, é relatado que o ímpio aceita o suborno em segredo, com o fim de perverter a verdade. Em ambos os casos, haverá ganho pessoal, e a pessoa se valerá da corrupção, do engano e da desonestidade, algo que Deus abomina, como é ensinado em Isaías capítulo 5, versículos 22 a 23. Pois tais atitudes ferem a justiça, tanto a de Deus quanto a dos homens. A propina, palavra muito citada hoje em dia, principalmente nos diversos escândalos envolvendo políticos e empresários, se caracteriza quando alguém oferece certa quantia ou paga alguém para induzir outro a praticar atos ilícitos. E também é descrita na Bíblia, precisamente em Lucas capítulo 3, versículos 12 a 13. Chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados. E lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não peçais mais do que o que vos está ordenado. No nosso dia a dia, percebemos a corrupção quase que diariamente. Mas por questões culturais, ou má educação, má criação, achamos normal e aceitável algo que não vai contra a moral e não nos incomoda, embora muitas das vezes seja crime, um ilícito penal. São exemplos de corrupção: furar fila, seja no banco ou em outro estabelecimento, adquirir produtos falsificados, sabendo que o são, colar nas provas escolares, não devolver o troco dado a mais pelo caixa da padaria, do açougue, etc. Furtar qualquer tipo de sinal ou energia, como sinal de TV a cabo, iluminação de rede pública, furto de água com instalações de equipamentos para tanto, ou rede sem fio, no caso Wi-Fi, tentar subornar o agente de trânsito para não pagar a multa, fazer gambiarras quando dá prestação de serviços, cobrar mais por determinado serviço, aproveitando-se do desconhecimento ou da ignorância da pessoa sobre determinado bem. Esse último caso geralmente ocorre em oficinas mecânicas e assistências técnicas de aparelhos eletrônicos. Nesse contexto, o livro de Miqueias capítulo 6, versículo 11, descreve: poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? De maneira semelhante, em Provérbios capítulo 11, versículo 1, está escrito: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Como os comerciantes e empresários em geral visam somente o lucro, não é de se espantar que desde muito tempo a corrupção já fosse utilizada como forma de garantir um ganho a mais, enganando e lesando o consumidor. Nesse caso, o consumidor pagaria mais e receberia menos, pois a balança estava adulterada. Em nossos dias, podemos citar os empresários que mandam introduzir água, formol ou soda cáustica no leite, com o fim de batizar ou mascarar a má qualidade do produto. Nos tempos antigos, já haviam diversas modalidades de corrupção, muito semelhante ao que vemos hoje. Porém, no nosso tempo, a desonestidade é muito mais elaborada, pois está intrincada em todos os pilares da sociedade. E com o poder na mão de poucos, muito pouco pode ser feito. Mas se esse pouco for feito,
já será o suficiente. Uma estratégia seria não reeleger políticos envolvidos com corrupção, denunciar preços abusivos ou propagandas enganosas aos órgãos de defesa do consumidor, bem como informar os órgãos de fiscalização sobre produtos adulterados. Esses são alguns exemplos. Em Deuteronômio capítulo 25, versículos 13 a 16, é dito o seguinte: Não terás 2 pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás 2 medidas em tua casa, uma grande, uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pois o Senhor teu Deus abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Nesse cenário, podemos citar outros exemplos de corrupção: sonegação de impostos, assim como a falsa declaração do imposto de renda, com a omissão de bens e valores, sonegação de benefícios previdenciários junto à Seguridade Social, não emitir nota fiscal, criar falsos descontos ou iludir o consumidor a pagar mais do que o produto vale realmente, bater ponto para o colega de trabalho, faltar ao serviço e apresentar atestado médico falso, criar defeitos em determinado produto a fim de que o consumidor pague mais por um serviço, dentre outros. Onde há o poder, parece que há de haver corrupção. Infelizmente, é o que vemos e presenciamos diariamente. Isso ocorre onde há cargos, sejam eles quais forem. Como dizia Abraham Lincoln, para conhecermos uma pessoa, basta que a gente dê poder a ela. Em Deuteronômio capítulo 16, versículos 19 a 20, está descrito: Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Segue a justiça, e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim, a corrupção pode macular todos os poderes da sociedade, tanto o executivo, o legislativo ou o judiciário, bem como o próprio poder que emana do povo. Se esse poder vem contaminado desde a origem, tudo que dele provém também será contaminado, como uma árvore que dá frutos ruins. De tal modo, as leis, as decisões judiciais, as obras públicas, tudo isso será corrompido. O líder de um povo geralmente é o reflexo desse próprio povo. O Salmo 82, versículos 2 a 5 relata: Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão, protegi os direitos do pobre e do oprimido, livrai o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nada entendem, andam em trevas. O que se vê hoje são políticos ou agentes dotados de poder e de imunidades, o que os tornam quase semideuses, visto que não podem ser punidos, ou há tantos privilégios que dificilmente o serão. A oportunidade de legislar em causa própria e o poder cegam a muitos e os tornam praticamente intocáveis. Nesse caso, a saída, como antes dito, seria não reeleger políticos envolvidos em corrupção e lutar pelo fim do foro privilegiado e das regalias. No livro de Isaías, capítulo 10, versículos 1 a 2, está escrito: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. No mesmo livro, no capítulo 1, versículo 23, é relatado: Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Percebe-se que desde aqueles tempos as leis eram usadas em causa própria, protegendo alguns e onerando ou prejudicando a outros, principalmente os menos favorecidos. Ademais, como hoje, os corruptos procuram se relacionar com homens poderosos de mesma índole, para juntos enriquecerem às custas dos outros. No meio político, existem centenas de exemplos de corrupção, portanto seria impossível citar todos eles. Porém, podemos mencionar os casos de dispensa de licitação de obras públicas, quando não é o caso, a fim de favorecer alguma empresa, ou quando a empresa vence uma concorrência por meios fraudulentos, superfaturamento de obras públicas, cobrar para prestar serviços que por lei são gratuitos, dentre outros. Como cristãos, devemos ajuntar tesouros no céu, onde nada destrói ou corrói, onde os ladrões não roubam, pois tudo vem de Deus. Isso é ensinado em Mateus capítulo 6, versículo 20. A honestidade faz parte da caminhada do cristão. Aliás, é a obrigação mais básica de cidadão, que deve ser ensinada desde o berço. O desonesto, caso não se arrependa de seus atos, não terá parte no reino de Deus. Se achamos que porque ninguém está vendo nossos pecados, eles não serão errados,
Pecamos por ignorância e desconhecimento do preceito. Pois em Provérbios capítulo 15, versículo 3, é dito que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e nada fica oculto, tudo acaba sendo descoberto, como ensina Marcos capítulo 4, versículo 22. O livro de Provérbios capítulo 29, versículo 2, ainda nos alerta que quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Muito semelhante à nossa realidade, não é verdade? Combater ou denunciar a corrupção é um dever do cristão, pois ele deve não apenas anunciar o reino, mas também denunciar o erro. Infelizmente, a corrupção também pode macular a igreja. Ela está presente quando existe nepotismo, ou seja, apadrinhamento de parentes em cargos de confiança, ainda que haja pessoas qualificadas para tanto. Também ela existe no uso de doações ou do dízimo para a compra de apartamentos, jatinhos, carros, sejam nacionais ou importados, bem como quando se faz acepção de pessoas, quando há bajulação ou predileção, quando há o charlatanismo e o curandeirismo, isto é, a propaganda ou o comércio da cura, aproveitando-se da fragilidade das pessoas acometidas por problemas. E por fim, a pregação da prosperidade como dádiva de Deus, na qual somente a busca por sucesso financeiro importa, quando na verdade devemos buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Eu encerro mais este vídeo por aqui, espero que minhas palavras tenham gerado uma reflexão. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.